nesse momento, nós vamos trazer uma palavra para a igreja aqui e os que estão em casa. Acredito que tem muita gente acompanhando o culto online. E nós vamos basear a nossa pregação em Mateus capítulo 25, de 1 a 13. A parábola das 10 virgens. E eu começo lendo assim, a partir do versículo 1. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, ou seja, loucas, e 5 prudentes, isto é, sábias. As nécias ou loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Todas se levantaram, né? Tanto as prudentes como as imprudentes. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas ou preparadas, é o que tem aí na sua tradução, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, observe, mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Deus bendito, nosso Pai, em nome de teu santo Filho Jesus, nosso Senhor, dá-me a graça, dá-me a sabedoria, toca a minha mente e a minha língua e meu coração com o teu fogo, para que eu ministre, sirva a tua igreja, a tua palavra nesse momento. E que em tudo Jesus Cristo seja glorificado, e a ti por meio dele, em nome dele e para ele. Amém. Pode dizer amém? O casamento judaico, irmãos, ele era bem pitoresco. Não é como o casamento da cultura ocidental, em que o noivo, da nossa cultura, ele espera a noiva no altar. A noiva que vem ao encontro do noivo, trazida por um séquito, não é, de guardas de honra, e pelo seu pai, ou alguém que represente o seu pai, a figura paterna, que às vezes não tem o pai vivo. Como era o casamento judaico? O noivo saía de sua casa ao encontro da noiva. A noiva o ficava esperando, enquanto que ele se deslocava de sua casa para ir ao encontro da noiva, buscá-la e consumar o casamento na sua casa. Mas no caminho haviam aqueles convidados, aquele cortejo chamado guardas de honra, bem ilustrado aqui pelas virgens prudentes, as 5 prudentes, as 5 loucas, as 5 tolas. Essas pessoas, caracterizadas aqui como virgens, que levavam cada uma lamparina, elas
iam pelo caminho e aguardavam, tinham que aguardar o deslocamento do noivo passar, para quando ele chegasse até a casa da noiva, a tomasse como esposa e levasse para a sua casa. Essas pessoas tinham que acompanhar esse cortejo e entrarem também, e era noite. Essa lamparina tinha que estar acesa, essas lâmpadas tinham que estar acesas, porque o cortejo era à noite. Se você não tinha, o indivíduo não tinha a lamparina acesa, a lâmpada acesa, e naquele tempo era dessa maneira, não é lâmpada de energia elétrica, né? Ele não podia acompanhar o cortejo, porque estaria no escuro, e no escuro não se consegue fazer nada. Muito bem, feito isso, o noivo geralmente era quem atrasava. Na nossa cultura, quem atrasa é a noiva, mas era ele que atrasava. Ele é o centro das atenções, e todos tinham que estar esperando. Jesus toma esse fato do cotidiano, da vida naqueles dias, para ilustrar verdades eternas sobre a sua vinda, e verdades eternas sobre o estado em que as pessoas que o servem ou dizem servi-lo estarão. Se não, veja, ele diz que o reino dos céus será semelhante, não é igual, semelhante a 10 virgens que, propondo-se a participar de um cortejo nupcial, tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Ora, senhores, se tomaram suas lâmpadas, pressuposto está que tinha que colocar azeite. Claro, tinha que colocar azeite. É como se você pegasse um carro e você sabe que o carro está sem gasolina e você não põe gasolina no carro. Você está sendo tolo. Elas já começam a cometer uma tolice aí, porque pressupõem, imaginam participar do cortejo, sabendo que as lamparinas precisariam de azeite, e não foram buscar, não se prepararam antes. 5 eram nécias e 5 prudentes. Observe, olha a proporcionalidade: 5 prudentes e 5 imprudentes, nécias, loucas. Outra tradução chama de virgens loucas. Uma outra característica aqui: não é um casamento poligâmico. E tem gente que pensa não, que o noivo ia casar com todo. Não é isso não. Tinha uma noiva, e essas mulheres aqui, essas moças, eram guardas de honra, damas de honra. Entendido? A noiva era uma só. Elas tinham que entrar, mas a participação delas ilustra algo sobre a cristandade, sobre a igreja, sobre o estado das pessoas naquele dia, o estado em que as pessoas estão hoje. No entanto, as prudentes, as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Observe, as 10 virgens representam todos os crentes, as prudentes, os crentes fiéis, que procuram se encher do Espírito Santo, que é o azeite. As nécias, ou as loucas, os crentes infiéis, que negligenciam o Espírito da sua vida, o Espírito Santo na sua vida, e não se enchem dele. Acham que pode viver a vida cristã sem uma vida de oração. Acham que pode viver a vida cristã sem ler este livro todo dia. A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 130: a exposição das tuas palavras dá luz. Quando este livro é pregado, demônios fogem, mentes são iluminadas, corações são iluminados, corações são quebrantados, corações empedernidos são quebrados. Você diz assim: mas não está acontecendo nada. Pois é, porque você não está vendo, mas você não sabe o poder que essa palavra tem. Ou você sabe o poder que ela tem? Você precisa crer que nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela volta para Ele vazia. Então simbolizam os crentes fiéis, caracterizados aqui pelas virgens prudentes, os crentes vigilantes,
Os crentes que procuram se encher do Espírito Santo, isto é um mandamento, enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. E os crentes que lamentavelmente são loucos, querem viver a vida cristã com a lamparina sem azeite, vazia. Eu quero lhe trazer a seguinte afirmação: o azeite é um dos símbolos mais importantes, mais imponentes, mais categóricos da pessoa do Espírito Santo. Veja, eu vou citar aqui algumas passagens que falam sobre isso. Êxodo 39 e 37 diz que a congregação tinha que trazer azeite batido para colocar nas lamparinas, para que elas ficassem acesas o tempo todo. Êxodo 35:14 diz a mesma coisa: tragam azeite para que as lamparinas fiquem acesas aí, o tempo todo. Êxodo 35:14. E o candelabro da luminária, e os seus utensílios e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária. Agora vamos a Levítico 24, versículo 2. Veja o que está aí. 24, verso 2, não 22, 2. 24.2, olha lá. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. E, para finalizar, Êxodo 27, 20. Êxodo 27, versículo 20, diz assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candelabro, para arder, isto é, para manter acesas as lâmpadas continuamente. Veja a simbologia do azeite e do candelabro, como sendo símbolos do Espírito Santo. De igual forma, o crente precisa se encher desse azeite, que é o Espírito, que é simbolizado aqui no Antigo Testamento, a chama do Espírito em seu coração, a chama viva no coração. Tem pessoas que adentram nesse lugar, já não sentem mais a presença de Deus, não sentem mais a presença de Deus nos louvores que são cantados, a palavra não queima mais o seu coração, está prestando atenção na palavra, às vezes nem presta atenção, não presta atenção numa palavra que sai do púlpito. Às vezes uma palavra na pregação é direcionada especificamente para você, mas você não prestou atenção a ela. Aquela palavra que vai lá dentro e toca em você e faz você pensar nela a semana toda, ardendo a sua consciência, lhe abençoando, lhe consolando, lhe dando uma direção, lhe dando um rumo, lhe dando uma graça especial para você vencer uma situação em que você está enrascado e enroscado, mas você precisa crer, você precisa ter o coração ardendo por esse momento. E só o Espírito de Deus pode lhe conduzir a isso. Mas você precisa crer, você precisa pedir, você precisa suplicar, você precisa passar da petição para a súplica. Lutar com Deus, isto é, não é lutar contra Deus, mas lutar com Deus, convencer a Deus que Ele tem que dar isso a você. E às vezes nós pedimos, Deus nos conhece, Deus sabe que nós não queremos pagar o preço, Deus não dá. Pastor, o crente tem que pagar o preço de alguma coisa? Tem. Eu vou dizer aqui para você daqui a pouco: o crente só não paga um preço. Qual o preço que o crente não paga e não pode pagar? Homem nenhum pode pagar. É o preço da redenção. É o único. Mas você fique sabendo que o demais o crente tem que pagar. Eu vou lhe mostrar aqui. Terceiro, quarto, melhor dizendo, a demora do noivo está aqui no versículo 5. E tardando o noivo, olha só, todas foram tomadas de sono e adormeceram, tanto as prudentes como as imprudentes. Tardando o noivo. Duas verdades aqui. Primeiro, o noivo está demorando. Ele não está, agora preste muita atenção aqui, ele não está atrasado. Não confunda a demora com atraso. Atraso é incompetência. Ele não é incompetente. Ele está demorando propositadamente, porque tem um propósito nisso. E Pedro fala lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco,
não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se salvar. A demora tem um propósito, é produzir o quê? Primeiro, salvação. Vou lhe fazer uma pergunta e não me responda para mim não. Você sabe muito bem, e eu sei, que se Cristo voltasse agora, muitos dos meus e dos seus não subiriam. Muitos filhos iam ficar. Muitos maridos iam ficar. Muitas esposas iam ficar perdidos para trás, deixados para trás. Você entendeu a demora? O Senhor é longânimo, paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se salvar. E segundo, a demora destina-se, não atraso, a demora, não confunda a demora com atraso. Às vezes a demora é atraso, mas nesse caso não. A demora aqui também destina-se a provar a fé dos fiéis e produzir uma fé genuína, porque quem crê, espera. Quem ama, espera. Se ele tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Espera mais um pouquinho de tempo, porque se ele tardar, certamente virá. Hebreus 10, 37. Porque o meu justo viverá da fé. Um dos maiores sinais da iminente volta do Senhor Jesus, eu vou só citar. Você viu o que aconteceu agora há pouco aí. O crescente aumento da iniquidade, desenfreamento. Isso é um sinal eloquente. A lama, a putrefação que está subindo do inferno, através de seres humanos que se entregaram a isso. Demônios. A gente passa na rua e vê demônios nas ruas das pessoas. Demônios, pessoas endemoniadas, possessas de centenas de demônios, deixaram de ser seres humanos há muito tempo. Você não consegue ver isso? A demora do noivo, sua demora não é atraso, tem o fim de provar os fiéis e induzi-los a exercitarem a vigilância e a fé genuína. Fé genuína, testar a nossa fé. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, receberá a graça para perseverar. Não vai perseverar sozinho. Há uma graça especial sendo liberada, bafejada pelo Espírito de Deus, para que você e eu perseveremos. Senhor, está difícil, então receba a graça. A minha graça te basta. Receba a graça. Receba a graça para vencer esse problema. Receba a graça para perseverar. Receba a graça para suportar aquela situação difícil. Aquela pessoa, receba a graça. Receba a graça do Senhor. Recebamos essa graça para perseverarmos até o fim. No mundo que está anoitecendo, anoitecendo com trevas palpáveis. Trevas palpáveis. Trevas que se podem apalpar. À meia-noite, versículo de número 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao encontro. À meia-noite, o ponto crucial para a obra de Deus, para a igreja e para o mundo. Jesus voltará à meia-noite, ou seja, não no horário cronológico, mas no horário que representa o ponto de tensão e trevas em máximo grau nesse mundo. Meia-noite é o momento mais escuro da noite. A noite começa às 18 horas. Vai subindo 19, 20, 21, 22, 23, 0 hora. É o ponto, é o espigão, é o Everest da noite. E aí começa a noite a declinar. Tem gente que pensa que o momento máximo da noite é 2 da manhã, 3 da manhã. Não. O momento máximo da noite é meia-noite. O anjo da morte passou no Egito à meia-noite. À meia-noite o anjo da morte saiu com a ordem de Deus para ferir os primogênitos do Egito.
E Jesus voltará à meia-noite, isto é, no ponto máximo de trevas deste mundo. Quando o mundo atingir o ponto máximo, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Por isso, é o ponto crucial para a obra de Deus. É o momento da consumação da obra de Deus. Meia-noite. O momento máximo para a igreja ser arrebatada. E terceiro, para o mundo. Porque o mundo então não terá mais esperança. Pastor, eu vou esperar um pouquinho mais. Talvez eu tenha alguma chance na grande tribulação. Você está sendo mais louco do que qualquer coisa, se você pensar isso. Meia-noite. Saiam ao encontro do noivo. No meio de densas trevas e escuridão, saiam ao encontro do noivo, porque ele vem. Ele vem iluminando a noite com a sua luz. Não com a luz que é emprestada, mas com a sua própria luz. Ele é a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Outro detalhe: as virgens prudentes despertaram-se porque todas dormiram. Observe, o crente fiel dorme também. Outra verdade terrível aqui: o crente fiel às vezes dorme. As loucas dormiram, mas as prudentes também dormiram. Só que tem um detalhe: o crente fiel, ele tem azeite. Ele dorme, mas tem azeite. Por que que todas dormiram? Porque mesmo o crente fiel, ele ainda está na carne. A carne ainda opera nele. Por mais santo que sejamos, por mais dedicados a Deus que sejamos, há um fator que ainda opera contra nós e em nós para nos derrubar: a nossa carne, a nossa natureza humana. Todas dormiram, mas o crente fiel, ou seja, as virgens prudentes, despertaram do sono. Por isso que Paulo diz em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. As virgens prudentes se levantaram e, levando suas lamparinas, saíram ao cortejo, ao encontro do noivo. No momento do chamar, do despertar, elas se levantaram. Mas as loucas igualmente saíram sem suas lâmpadas estarem com energia, isto é, com azeite. Não podiam acendê-las, não podia mantê-las acesas, porque não tinha combustível, não tinha azeite, não podia acionar a chama, não tinha chama, porque não tinha azeite, não tinha combustível. E agora? Então elas se dirigem às prudentes e dizem às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Que erro fatal! Erro fatal. O fato de as loucas pedirem azeite às prudentes ilustra bem o fato dos crentes que só vivem em carona espiritual de crentes mais robustos, pedindo que orem por si, pedindo que ores por eles, enquanto eles mesmos não movem uma palha para buscarem ao Senhor. Orem por mim. Irmão, por que você não veio para o culto de oração? Não deu. Ore por mim. Eu não posso carregar azeite por você, você não pode carregar por mim. Carregue azeite para você. Busque o azeite para você. É você que tem que buscar azeite por você. Para de andar de carona com os outros. Para de confiar na oração dos outros. Confia na tua oração. Põe-te de joelho dentro do seu quarto e ora a Deus: ó Deus, rasga o seu coração e busca o Senhor. Deixa de protocolo com Deus, que Deus te conhece por dentro e por fora. Deus te conhece. Deus sabe o que você pensa e o que eu penso. Nós não enganamos o Senhor. Que erro fatal! Pedir às prudentes, pedir a crentes que deem azeite. Crentes não podem dar azeite a você. Outro crente não te pode dar azeite. Ele pode orar por você,
Você pode orar por mim, eu posso orar por você, mas isso não te dá azeite. Você tem que buscar comprar, entre aspas, de quem vende. Aí vem o que eu queria dizer antes. Você tem que pagar o preço. Você está ouvindo a linguagem aí, comprar? Como é que você vai pegar os dons de Deus e comprar com dinheiro? Porque Deus não recebe dinheiro. O dom de Deus não se compra com dinheiro. E se alguém está fazendo isso, vai responder com fogo eterno. É que a linguagem comprar aqui, ela mostra que deve haver esforço, deve haver trabalho, deve haver denodo, deve haver dedicação, deve haver renúncia, deve haver empenho, deve haver uma palavra que não se usa mais no nosso meio, que é sacrifício. Levantar 5 horas da manhã, 4:30 da manhã para orar é sacrifício. É sacrifício. Passar uma noite de oração depois de um dia de trabalho é sacrifício. Mas tem que pagar o preço. É muito bonito estar aqui cantando. Estás pagando o preço do ministério? Sabias que estás aqui como um alvo fixo de Satanás? O diabo quer derrubar. Busca por ti. Busca o Senhor, desce a presença dele, busca-o. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele está levando a sério a ideia de destruir-nos. Mas o sangue de Jesus tem poder. E há poder no Espírito Santo para nos garantir e nos sustentar de pé. Mas temos que buscar. Temos que pagar o preço. Isso Deus não vai fazer nem por mim nem por você. Não vai fazer por mim nem por você. Esse preço nós temos que pagar. Pastor, eu não posso vir. Nós estamos orando pelos enfermos todo domingo aqui. Tem irmãos que chegam para mim e dão desculpa. Pastor, meu irmão, não apresente desculpa para mim. Quem é o dono da obra? Eu lhe pergunto, quem é o dono da obra? Apresenta a tua desculpa para ele. Eu não posso me justificar diante de Deus em você. Deus conhece, e eu conheço um determinado personagem que diz o seguinte, um pastor conhecido meu. Quando a gente quer, a gente dá o quê? Um jeito. Agora, quando a gente não quer, a gente faz o quê? Arranja uma desculpa. Então, fique se enrolando no lençol da desculpa, achando que você está se justificando diante de Deus. Pronto. Aí a graça de Deus passa por você e alcança aquele que quer. E quer pagar o preço. Não é pagar o preço da redenção. O preço da redenção ninguém paga. Agora eu lhe afirmo que o preço de uma vida consagrada tem que ser paga. Está aqui. Ide comprar aos que vendem. As prudentes disseram às loucas, vai e compre. Vão e comprem. Vão diante de Deus. Quem é que vende? Jesus disse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Apocalipse 3,17. Ouro provado no fogo. Se esforça. Paga o preço. Renuncia a tua carne. Renuncia o pecado. Renuncia a teus impulsos e paixões. Moço, namore com respeito com a moça. Você não pode tocar no corpo dela. Moça, não fica no escuro se apertando com o rapaz, não. Tu vai te levar à queda. Ah, mas depois eu me levanto. Mas tem um preço a pagar. Tem um preço a ser pago. E é duro e é caro. Paga o preço da santificação. Paga o preço da consagração. E você vai ver que coisas maravilhosas Deus vai fazer em e através de você. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao seu santo nome. Outra coisa, o fato de lhes ser dito às loucas para ir comprar, é o que eu já falei, ilustra que há uma busca que o outro não pode fazer por mim, um preço que o outro não pode pagar por mim. Sou eu que tenho que ir a Deus buscar por mim mesmo. Você não pode buscar por mim, eu não posso buscar por você. Eu não posso pagar o preço por você, nem você pagar o preço por mim. Eu posso ajudar,
Ajudar. Segura aqui. Um doente, quando ele está se recuperando, você pega de um lado, um pega de um lado, um pega do outro, para ele andar. Mas ele tem que andar. Ele tem que movimentar as pernas dele, até se fortalecer. Busca por você, irmão. Busca por ti. E Daniel orava 3 vezes por dia. Era um primeiro-ministro de 3 impérios. E tinha tempo para se ajoelhar diante de Deus 3 vezes por dia. Quantas vezes nós oramos por dia, irmãos? Quantas vezes nós oramos por dia? Meu Deus, o que está acontecendo conosco? Não pensa que tu podes ir evangelizar, se primeiro nós temos que tomar cuidado com quem está aqui dentro, consolidar, fortalecer quem está aqui dentro. Mas pastor, isso é muito duro. O que é que você quer? A verdade ou a maquiagem? Me diz aí o que é que tu quer. Tu quer a verdade de Deus ou a maquiagem, irmão? O que é que você quer? A verdade de Deus, clara, cristalina, ou a maquiagem? O próprio Deus, através de Moisés, mandou dizer ao povo: diga ao povo, escolham, pois, o que é que vocês querem aí? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Eu, porém, aconselho que vocês escolham a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. O que é que você quer? O que é que nós queremos? Viver o evangelho do nosso jeito, da nossa maneira, fazer do nosso jeito. Pregadores que perderam a coragem de dizer ao povo que o povo precisa ouvir, não foram chamados por Deus, ou se foram, estão negando o seu chamado. Estão negando o seu chamado, porque estão servindo a sobremesa de acordo com o que o cliente quer. Não, na casa de Deus a comida é servida de acordo com o que Ele quer, e não de acordo com o que o povo quer. Outra verdade terrível, irmão, terrível. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Observe. E as que estavam apercebidas entraram para as bodas, e fechou-se a porta. Verdade terrível. Elas foram comprar, mas é tarde demais. Você está vendo? Vai ser tarde demais. Tem pessoas que ouvem uma palavra como essa e outras. Mas quando você se aperceber, quando elas se aperceberam, já tarde, foram comprar. Agora vão buscar Deus. Mas Jesus já voltou, já fechou a porta. E agora? Você está vendo? Elas foram comprar, mas o noivo já voltou. Aí diz assim, outra verdade tremenda: as que estavam apercebidas, preparadas. Opa! Outra coisa. Você pode ser o que você for, eu posso ser o que eu for. Eu lhe pergunto, você está preparado? Jesus volta hoje, a trombeta toca hoje. Não responda para mim não, responda para você mesmo. Você está preparado? Se Cristo voltasse agora, você está preparado para subir com Ele? Estou pronto, Senhor. Estou pronto para morrer, estou pronto para subir. Está preparado? As que estavam apercebidas entraram. Aqui. Mas as nécias perceberam que estavam preparados, vão fazer o quê? Foi pedir. Agora começaram a orar. Agora começaram a buscar. Por isso que o texto sagrado diz, Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Advérbio de tempo. Preste muita atenção nessa palavra aqui. Enquanto. Há um tempo em que Deus não se deixará mais achar. E o texto sagrado mostra aqui. Você quer ver? Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Fechou a porta. A festa é só para quem está dentro, e só entra quem está preparado. A porta vai ser fechada, a porta da graça vai ser fechada. Deus fechou a porta da arca por fora, está lá em Gênesis capítulo 8. Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. E quando Deus fecha,
Deus fechou a porta. A porta se fechou, a porta vai se fechar. Você está vendo? Que é enquanto se pode achar. Vai chegar um tempo que não vai ser mais possível achá-lo. Vai ser mais possível porque Deus vai fechar a porta da graça. Hoje ainda é possível, porque a porta da graça está aberta. Dois grupos: os preparados e os despreparados, ou as preparadas e as despreparadas. As preparadas, as que levaram azeite suficiente. As despreparadas, as que não tinham azeite e não buscaram o azeite a tempo, mas ainda foram buscar depois, fora de tempo. Aí não adianta mais. Pastor, eu sou muito jovem, deixa eu fazer 60, deixa daqui a algum tempo. Você sabe se você está vivo amanhã? Você sabe se você está vivo até o fim do ano, daqui a mais um ano? Ninguém sabe. Eu vou pensar nisso, vou pedir misericórdia a Deus na grande tribulação, Ele vai ter misericórdia de mim. Engano seu, é o tempo da ira. A porta vai ser fechada. Eu repito, a porta vai ser fechada. E não adianta mais clamar. Mais tarde, chegaram. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, oraram, olha aí, abre-nos a porta. Agora oraram, né? Não oraram para buscar o azeite a tempo, mas oraram depois que fora de tempo, em desobediência, foram buscar o azeite. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. A mais dura e dolorosa verdade, palavra de Jesus. A mais dura e dolorosa palavra de Jesus: eu não vos conheço. Está lá em Mateus 7:21. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqui: eu não vos conheço. Significa dizer o seguinte: durante o tempo em que viveram, nunca de fato se interessaram em meus ensinos, em me conhecer, nunca se deram a mim, nunca tiveram ou buscaram intimidade comigo. Eu não vos conheço. Isso é muito sério, irmãos. Eu ouvi uma vez um sermão do pastor Eclésio Menezes, de 1989, publicidade sem intimidade. Pessoas que anunciam o evangelho, mas que não têm intimidade com Cristo. Pessoas que cantam, mas não têm intimidade com Cristo. Esta semana, semanas atrás, o Brasil todo tomou conhecimento de uma certa figura icônica da música evangélica, que falou umas barbaridades, negando o evangelho, negando a fé. Barbaridades. Vigie, irmão. Vigie por você, vigie por sua casa. Não tenha pena de você nem de vigiar. O ladrão anda como um leão bramando em derredor, buscando a quem possa tragar. Mantenhamos o espírito de vigilância. Vigie por você. Primeiro por você, mas vigie pela sua casa. Você não pode dar conta de sua mulher, você não pode dar conta de seu esposo, nem de seus filhos, mas faça o que lhe for possível. Alerte, admoeste, repreenda, seja chato, entre aspas. É melhor a verdade que cura do que a mentira que adoece. É melhor a verdade que arde, mas cura, do que a mentira que engana e faz a ferida se alastrar e se transformar num câncer. O que é que você prefere, irmão? O que é que você prefere, minha irmã? A verdade que queima, mas lhe cura, que arde, mas lhe cura, que lhe salva, ou a mentira que lhe afaga como uma serpente venenosa, pronta para lhe dar o bote? Você é que escolhe. Vigiai, vigiemos. Todos nós somos responsabilizados e chamados a vigiar, porque o tempo está próximo. Senhor Deus, nosso Pai,
Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, aplique a sua palavra no coração de cada um de nós individualmente. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a sermos fiéis, vigilantes. Nos ajude, Pai Santo. Não nos deixes cair. Nos proteja nas tuas mãos, Senhor. Nos guarde do engano, do espírito do engano. Guarde esses meninos que são músicos e cantores da tua casa. Guarde-os da tentação. Guarde-os dos laços preparados contra eles. Proteja-os, Senhor. Proteja cada irmão aqui, cada irmã. Proteja cada pastor. Cobre com o teu sangue, Jesus querido. Cobre com as tuas mãos perfuradas. Aquelas mãos que agora estão emanando luz. Aquelas mãos que saem poder. Nos cobre debaixo da tua mão. Nos esconde debaixo da tua cruz, Senhor. Nos esconde atrás da cruz do Calvário. Nos proteja de todo mal. Nos proteja da nossa vaidade, da concupiscência. Nos proteja, ó Pai, de todo mal. Nos livre da queda. Nos guarde em vigilância para ti mesmo. Em pé, para a glória do teu nome. Abençoa o pastor da igreja. Abençoa todos os pastores que congregam nessa igreja, suas famílias. Abençoa os jovens dessa igreja, Jesus. Traz de volta, Senhor. Cheio do teu espírito. Convertidos, cheio de graça. Alegres e servindo ao Senhor com alegria. Nós te oramos e te bendizemos, Pai, para a tua glória. E obrigado pelo santo privilégio de te servir. Amém, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Coloque a mão aí no seu coração e creia comigo. Ó Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, abençoa o teu povo. Esses irmãos que estão aqui, esses irmãos estão em casa, ali, vendo no telão, vendo em casa, em sua televisão, no seu celular. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã. Dá paz a este irmão, Senhor. Dá paz a esta irmã, Senhor. Oh meu Deus, alivia a tribulação deste coração. Alivia as tensões desta alma tão cansada, que está, Pai, pedindo a ti alívio. Alivia agora, Jesus. Toca nele, toca nela, Senhor. Dá certeza de que o Senhor está com ele. Dá certeza de que o Senhor está com ela, de que ele não está sozinho, de que ela não está sozinha, meu Pai. Toca em todos que estão aqui, toca nos que estão em casa, querido Jesus. Mostra-te presente, o Senhor está aqui, a sua presença é real. Bendito seja o teu nome, meu Senhor. Tu és santo, tu és tremendo. Opera no coração dos teus filhos. Cura, transforma, Senhor. Traze os jovens para a tua casa. Traz os convertidos. Repreende esse espírito que se levantou contra estes meninos, Senhor. Traga os cheios da tua graça. Traga os arrependidos. Traga os convertidos ao Senhor. Mudados pelo poder do teu espírito, meu Pai. Porque se o teu espírito não operar, de nada adianta a nossa pregação, é vã. Mas é o teu espírito que faz a obra. Opera, Senhor. Opera em cada coração. Opera para a glória do teu nome. Para que o Pai seja glorificado. Para que os anjos cantem. Dá uma semana abençoada a este irmão, a esta irmã. E eu digo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante sobre ti o seu rosto, meu irmão e minha irmã. Entre em sua casa, presida aquela mesa, aquele quarto, e te dê a paz. O Senhor te livre do mal. O Senhor te livre da peste, da seta, do acidente, do homem mau, da mulher traiçoeira. Vá em paz, cheio de paz no coração, e que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos e em todos, hoje e para todos sempre. Amém.